Olá pessoal, vamos bater um papo sobre uma questão bem interessante, uma questão potencialmente complexa, mas que é importante a gente conhecer um pouco mais, estar um pouco mais atento a ela. Então vale a pena, vale a pena. O assunto se desdobra muito e tem muita ilusão envolvida, muita ilusão. As pessoas gostam desse tipo de coisa, as pessoas usam isso como justificativas. Implantes energéticos, às vezes chamado de chips. Tem alguns outros nomes aí que a gente pode colocar, mas me fogem agora. O que é isso? Existe. Existe. Sim, existe. São coisas muito antigas, praticamente nasceram com o ser humano. E que foram sendo refinadas com o tempo, foram incorporando até as palavras da época, né, que a gente está vivendo. Tem um vídeo do Wagner Borges sobre isso, que é muito interessante, e ele comparou isso, né? Ele dizia que antigamente, quando alguém queria fazer isso, a pessoa colocava uma estaca na cabeça. Hoje a gente chama de implante, hoje a gente chama de chip, né? Então, é a época. Hoje se fala muito em computador, se fala muito em outras coisas, então a gente vai adequando. E é claro que com muita ilusão envolvida, porque o assunto é realmente controverso, traz alguns detalhes e algumas complicações. Ok. O que são esses implantes, esses chips? Por que eu estou falando isso agora, né? Por quê? Também é importante. Bom, você já passou pela experiência de tocar num cactus? Um cactus desses pequenos mesmo, não precisa ser um grande cactus. E enfiou, cravou, né? Um pequeno espinho dele dentro do seu dedo. Espinhozinho orgânico. Você sabe o incômodo que dá. Você sabe. Às vezes ele é tão fininho que a gente não consegue nem tirar, né? E aquilo fica na mão, incomodando, e o tempo passa, e aquilo não sai, aquela dorzinha, aquela pressãozinha incômoda. Certo? Atrapalha, né? Chama muita atenção da gente para a mão, para o dedo, onde está machucado, às vezes para a perna, que a gente esbarra. Então incomoda. Os implantes energéticos são a mesma coisa. São componentes energéticos que se grudam na gente e que nos causam algum mal, que nos trazem algum incômodo e que talvez também possam nos trazer algum benefício em alguns casos. Também, não vamos descartar essa possibilidade. Mas, em geral, isso é visto como um malefício, como uma coisa ruim. Né? As bases disso aí são a própria humanidade. Eu já comento isso em outros vídeos. Sempre que você pensa em alguém, sempre que você dirige seu pensamento, sua atenção para alguém, você está mandando energia para a pessoa. Seja uma energia boa, seja uma energia ruim. Depende do que você está pensando. Se a outra pessoa vai perceber ou não, depende da sensibilidade dela. Mas que a outra pessoa é afetada, isso com certeza acontece. Então a pessoa se sente, né, de alguma forma, ou incomodada, ou aliviada, feliz com essa energia que ela recebeu, com essa energia que foi passada via pensamento. Ninguém pede permissão, ninguém diz nada, ninguém se dá conta, na verdade, do que está causando, do que está promovendo, pelo simples ato de pensar. É normal, faz parte da gente. Ok. Mas em algum momento, as pessoas perceberam, ou também os espíritos, né, os seres desencarnados, perceberam que eles poderiam concentrar, nós podemos concentrar nossa energia de forma a criar algum objeto energético que não existe fisicamente, que não é o espinho do cactus, mas que é um componente energético e que nós poderíamos deixar aquele componente energético
grudado na pessoa, grudado na aura, grudado no campo de energia da pessoa. E dependendo do conteúdo desse objeto energético que a gente cria, dependendo da capacidade que a pessoa tem de criar esse componente energético, ele poderia afetar o outro, para o bem, para o mal. Nós podemos criar, né, um implante energético, então, com coisas ruins e direcionar aquilo para a aura de uma outra pessoa, direcionar aquilo para o campo de energia da outra pessoa e vai incomodar. Nós podemos criar um componente energético com coisas boas e direcionar aquilo para outra pessoa e talvez aquilo ajude. O que às vezes é muito questionável, porque o que é bom para mim nem sempre é bom para o outro. Às vezes eu penso que estou fazendo uma coisa boa e estou atrapalhando. Né? Tem esse detalhe. Mas é possível. Certo? E esse componente energético que a gente cria, ele pode ter várias formas. Pode ser uma bolinha de luz, pode ser um quadradinho, pode ser uma caixinha, pode ser um coração, um ursinho, o que a gente imaginar. É poder humano isso, poder psíquico humano fazer isso. É algo mais exigente do que simplesmente pensar. É algo, às vezes, até um pouco mais consciente, porque a gente tem que estar muito lúcido na hora que está fazendo isso. E ele tem uma duração. Ele vai depender da energia que você coloca isso e vai depender também da interação desse artefato energético com a outra pessoa. Essa energia pode ser consumida muito rápido, pode se grudar na pessoa ou não, pode, né, levar muito tempo para se dissolver. A pessoa pode também reforçar isso de tempos em tempos, certo? Para manter aquela interação. É claro que isso é algo que exige dedicação e disciplina para se fazer, tanto para o bem quanto para o mal. E exige bastante energia. Com isso foram desenvolvidas inúmeras técnicas, né, para conceder essa energia, para conceder esse poder, para que aquele artefato energético que foi criado funcione realmente, para o bem ou para o mal. Certo? E eu peguei um pedacinho de madeira aqui, essa questão que eu vi no vídeo do Wagner, que ele fala na estaca, né, energética, que realmente é como se você tivesse uma estaca grudada em você, energética, e aquilo está te incomodando, uma região do corpo, a cabeça, o estômago, o joelho, depende do objetivo da pessoa que criou. Tá? Depende do objetivo. E aí, com a evolução disso tudo, a gente chega nos chips de computador, né? A gente chega no chipzinho, esse aqui é um chip antigo, velho, pra dedéu. Um AMD-K6, bons tempos da informática. A ideia do chip, ela já foge um pouquinho, né, dessa parte energética. Eu creio que poucas pessoas teriam capacidade de criar um chip, porque o chip tem funções, tem muitas funções. Ele executa muita coisa. Então, criar um chip para grudar na pessoa energeticamente é algo muito raro. Agora, um quadradinho de energia que se gruda na pessoa é mais fácil. Um quadradinho cheio de intenção, né, cheio de objetivo. Seja de causar incômodo, seja de causar o bem. Isso é possível. Mas nós temos seres muito poderosos, muito capazes, tanto no físico quanto no extrafísico, que podem desenvolver uma técnica dessas e usar de acordo com seus interesses, né, com seus objetivos, bons ou ruins. Certo? Então, a questão da criação desses implantes, desses chips, dessas estacas energéticas, desses espinhos energéticos, né, dessas bolas de luz energética que são direcionadas para uma pessoa com algum objetivo qualquer, é natural, é comum, isso ocorre. Vai desde aquela parte mais básica até coisas bem complexas, certo? Vai depender da capacidade dos seres que estão criando. Ok. Além disso, nós temos também, junto com essas ilusões, a presença não só de seres negativos, como os magos negros e seres negativos, seres assim, como também seres de outro planeta, que também fariam isso. Que
também ocorre, que também é possível, mas que também é um pouco raro, porque tem que ter uma certa utilidade para isso. Utilidade que às vezes a nossa cabeça está fabricando. E dentro dessas possibilidades de quem faz isso, também tem a nossa possibilidade. Autossabotagem. Autossabotagem. Porque nós começamos a ter determinados pensamentos, nós começamos a ter determinadas ideias a respeito da gente ou a respeito de outros, e isso vai se condensando energeticamente até o ponto em que isso vira realmente como se fosse um implante energético, um artefato energético que se gruda na gente. E ele fica repetindo aquela ideia constantemente. Seja você pensar mal de alguém, seja você imaginar que vai dar errado, seja você pensar que você não consegue, que você não é capaz, ou que você consegue, é capaz e você vai conseguir. Então aquele pensamento, né, ele se condensa energeticamente e fica ao nosso redor, nos trazendo de volta aquele pensamento, nos trazendo de volta aquela ideia e sendo alimentado pela gente continuamente. Chega um ponto que isso às vezes fica muito forte e causa realmente incômodos muito grandes para si mesmo. Muitas pessoas conseguem fazer isso e às vezes quando vão buscar um tratamento ou quando vão buscar informações, se iludem com foi um mago negro que surgiu e que fez, foi fulano, foi Beltrano, foi um ET e por aí vai, as histórias são mirabolantes. Lucidez nesse momento é muito importante. Certo? Então é algo que acontece constantemente. A gente faz com a gente mesmo. Autossabotagem. Ou tentativas de automotivação, que nem sempre dão certo, porque aquela ideia fica ali, né, se repetindo, sem que ela seja necessária. Então, interessante. Há também toda uma teoria em relação a isso, técnicas para se explorar esse potencial humano. Para se explorar esse potencial humano. Daí que surgem as ideias dos microchips. Né? Algumas pessoas conseguem desenvolver uma técnica tão especial, tão produtiva com relação a isso, que elas replicam essa técnica, ensinam para outras pessoas e se usa, muitas vezes, sem qualquer controle, sem qualquer consciência do que se está fazendo. E aí, de novo, a autossabotagem entra em cena. A nossa mente, limitada, cria coisas que não sabe lidar e acaba depois sofrendo com isso. E pessoas acabam usando essas técnicas para causar mal para os outros, para obter benefícios dos outros, tirar coisas dos outros que interessam a elas, o que também é muito possível. Ao longo do tempo de estudo e principalmente de experimentação com essas coisas, não experimentação em fazer técnicas com isso, né? Mas em autoobservação comigo mesmo e com atendimentos, eu encontrei muita coisa. Muita coisa. Desde chamadas larvas astrais, né, que eram objetos que realmente pareciam larvas, se movimentavam, se mexiam, tinham perninhas e que ficavam andando pela aura, né, das pessoas. Capacetes inteiros colocados nas pessoas, capacetes inteiros de energia colocados nas pessoas. Pequenas pecinhas, pequenos chips, pequenos quadradinhos energéticos, pequenas bolinhas de luz grudadas na aura ou grudadas em um determinado órgão das pessoas, um órgão físico, né? Quer dizer, na região do órgão físico, ligados, é claro, na parte energética, porque isso não é físico, e até coisas circulando a cabeça. Isso tudo, a remoção disso tudo, né, o alívio disso tudo veio com a aplicação de Reiki. Foi a época dos meus atendimentos presenciais. Ocorre também nos atendimentos à distância, também. Simplesmente o fluir do Reiki dissolve essas coisas, limpa, tira, purifica. Certo? Mas a resolução desses problemas é mais complexa. Porque se é você que está se auto-sabotando, você acaba sentindo falta daquilo. E você recria novamente. Porque você continua se pensando nas mesmas coisas, você recria de novo aquilo. Então, só retirar, remover não adianta. Se for outra pessoa, a mesma coisa. Você remove
a pessoa percebe, né, se ela fez aquilo com um objetivo, né, danoso, ou às vezes benéfico, equivocado, ela percebe que sumiu, ela cria novamente. Acontece muito. Então passa a remoção, o desvincular-se disso passa por uma mudança na pessoa. Uma mudança de pensamento, uma mudança de vibração da pessoa. Para que ela não se conecte com essas ideias. Para que ela fique atenta, para que ela se perceba nesses aspectos. Né? Para que ela não se prejudique com esse tipo de coisa. É muito importante. Não adianta você ir em busca de uma solução para isso, seja uma aplicação de reiki, seja uma apometria, seja um centro espírita, sejam outros tratamentos tantos que existem. Simplesmente tirar não vai resolver. Se não houver uma alteração em você, uma mudança de pensamento, uma mudança de áudio, uma mudança de vida sua, a coisa retorna por si mesmo, naturalmente, como autossabotagem. Outros seres fazem de novo, né? E a coisa continua. A gente fica num ciclo muito ruim. Às vezes você pega uma pessoa negativa que desfez uma vez, ela faz de novo, desfez 2 vezes, ela faz de novo, desfez 10 vezes, ela faz de novo. Ela é determinada, ela quer realmente prejudicar. Aí você entra num ciclo muito ruim, porque você vai perdendo a fé, vai perdendo a crença, vai achando que as coisas nada funcionam, você vai desacreditando de tudo quando elas funcionam, mas você não se modificou. Você continua em sintonia com aquele ser negativo, você continua fazendo alguma coisa, ou você fez alguma coisa que você não corrigiu, porque você não está atento, você não quer se modificar, que vai prejudicar, e vai manter esse vínculo. Então, muito mais importante do que retirar é você alterar. Se você não fizer nada, mas se você alterar a sua vida, alterar os seus pensamentos, você dissolve tudo isso. Porque você começa a ter uma outra energia, uma outra vibração que não é mais compatível com aquele chip, com aquele implante, com aquela estaca energética. Mas a gente sabe que para a maioria das pessoas é difícil. Né? Você está se afogando, certo? Você não consegue parar para pensar que vai ter que alterar o pensamento. Você quer se salvar de alguma forma. Então essas técnicas todas ajudam e são muito, muito importantes. Certo? Valem a pena realmente, mas não são suficientes no sentido de que se você não se alterar, a coisa volta. A coisa volta. E por que eu estou falando isso? Porque eu passei por uma situação dessas bem interessante recentemente, que me fez dar uma revisada nesse assunto, né? Nessa ideia. E foi uma situação muito peculiar, porque eu senti fisicamente. Eu não tenho problema nenhum em tomar remédio, em comprimidos, né? Drágeas, engolir, certo? Boto na boca, um pouquinho d'água e tranquilo. E a questão de uns meses atrás, não lembro com precisão quando foi, eu estava tomando um suplemento alimentar, umas vitaminas, né? E eu tomava e aquilo grudava na minha garganta. Ficava mais ou menos nessa região aqui. Eu achei estranho, né? Uma vez, 2 vezes, mas se tornou um incômodo aquilo. Toda vez que eu tomava um comprimido daqueles, a coisa grudava aqui, eu ficava tendo que tomar mais água, e às vezes eu tomava de noite, e incomodava, né? Ia dormir com aquela sensação ruim na garganta. E aí, passei algum tempo assim, não lembro quanto tempo, e durante uma das meditações minhas, umas práticas minhas que eu faço, eu senti um incômodo na garganta. Fiquei me observando, interiorizando um pouquinho mais, e tinha nessa região uma pastilhinha preta, né? Como se fosse um comprimidinho cilíndrico assim, e estava ali, bem na posição em que os comprimidos físicos trancavam na garganta. E eu continuei observando aquilo, e estava bem presente. Comecei a aplicar reiki mais localizado, comecei a usar outras técnicas, meditação, comecei a trabalhar um pouco mais o chakra da garganta, comecei a estudar um pouquinho o chakra da garganta para ver tudo que está relacionado com ele. Ou seja, comecei a mudar meu pensamento, aliado com técnicas. E aí foi se dissolvendo. Tá? Foi se dissolvendo. Ainda sinto o restinho, ou seja, tenho mais trabalho para fazer com isso.
tem alguma coisa ainda que está me escapando, precisa um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de atenção da minha parte. Mas estou conseguindo lidar muito bem com isso. Então, por isso, por essa razão, o vídeo, né? Porque eu passei por essa situação e aí resolvi compartilhar com vocês, porque muitas pessoas possuem isso e não percebem, não sabem. Às vezes buscam ajuda e é uma ajuda tão ilusória quanto a razão das pessoas para achar que está acontecendo aquilo. Né? E a gente foge para isso mesmo. São ETs que querem fazer isso e aquilo, que estão fazendo experiências comigo, coisa e tal. Na maioria das vezes não tem nada a ver com isso. É possível? Ocorre, mas é raro. ETs não saem por aí implantando chips, implantando coisas energéticas nas pessoas, à torta direito, sem razão nenhuma. Além do mais, somos tantos. Eles fazem, realmente, com algum objetivo, com alguma coisa bem específica e um pouco raro até, eu diria. Agora, essa segunda parte de seres negativos para prejudicar acontece muito, e a gente também faz isso à medida que a gente começa a enviar energia para as pessoas. Imagina você pensar mal de um chefe, de um ex-amor, de uma pessoa, de um desafeto. Você pensa todo dia nessa pessoa. Essa sua energia se concentra na hora da pessoa e forma um implante negativo, um implante energético ali, que fica sendo alimentado por você constantemente e fica afetando a outra pessoa constantemente. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina. E a solução para a remoção temporária disso temos alternativas. Um passe espírita, trabalho com radiestesia, apometria, aplicações de reiki, iniciações de reiki. Só que são paliativos. Isso é muito importante. O que vai resolver é a sua mudança interna, a sua mudança de pensamento, de hábito de vida, de ideias, correção de coisas que você faz e que você não percebe, que causam mal no outro e fazem com que o outro promova o surgimento dessas coisas em você. Certo? Nem sempre a gente percebe, nem sempre a gente nota esse tipo de coisa, mas é comum. A autossabotagem é a principal fonte delas. Principal fonte. E essas ilusões que a gente cria a respeito dessas coisas todas também prejudicam imenso. Porque aí criam caraminholas na sua cabeça que você não vai mudar. Você não vai crescer, você não vai se autoconhecer. Você vai estar sempre fugindo por uma ideia de que um ET, do mago negro, do não sei o quê, de uma sociedade secreta, do fulano, do beltrano que fizeram acontecer para você, da macumba e por aí vai. Não é o caminho. Não é o caminho. Certo, pessoal? Então era isto. Fica algum assunto ainda para reflexão a respeito, né? Fica bastante coisa. E talvez eu volte a abordar o assunto mais adiante. Gratidão.